de hoje a gente tem críticas pesadas do CEO da DC sobre a estratégia da Marvel. Você vai ver que tem uma treta forte entre os dois estúdios que tá rolando. Também tem a Dakota Johnson, atriz principal de Madame Teia, tecendo várias críticas sobre o filme e uma revelação sobre as gravações que você vai descobrir também. E também tem o Jared Leto, o Coringa emo e vocalista do 30 Seconds to Mars, e foi acusado de má conduta sexual por 9 mulheres. 9 mulheres, o negócio é bem sério. Detalhes disso no bloco principal. Pra fechar, a gente tem o Super Mundial de Clubes com os principais destaques até aqui e a União América Latina contra os europeus. Eu sou o Léo Zalkman e esse aqui é o Play News, o programa que informa e traz tudo de mais relevante ou não pra sua semana. Vem comigo que o programa tá bom demais. Roda a vinheta, produção, vambora! James Gunn, CEO da DC Studios, foi direto no que pensa sobre o momento atual do cinema de super-heróis. Em uma entrevista bombástica, ele afirmou que a Marvel, que é concorrente da DC, errou feio ao exagerar na quantidade de produções e perdeu o foco. Vamos ser sinceros, gente. Eu tenho a mesma sensação que o James Gunn. James Gunn disse: fazer filmes demais é um desserviço. Você não pode se conectar com personagens quando eles aparecem em 5 franquias ao mesmo tempo. Para completar, ele disse: a Marvel está morta. Eu sei, gente, é bem pesado. Eu também fiquei assustado quando eu vi essas críticas aqui. E o que ele falou não foi só sobre o volume de filmes. O Gunn afirmou que a fórmula da Marvel já se esgotou, tem várias tramas repetitivas, computação gráfica bem genérica e uma overdose de crossovers que fizeram o público perder o encanto. O que ele disse também foi: o público ficou muito confuso, cansado e emocionalmente desligado. Vamos ser sinceros, você não consegue nem acompanhar o tanto de coisa que está saindo na Marvel nesses últimos 5 anos. A Marvel lançou mais de 30 produções entre filmes e séries nos últimos anos. Foi quase uma maratona olímpica de filmes de super-herói. O resultado, várias bilheterias abaixo do esperado, críticas mornas e os fãs muito nostálgicos da Era Vingadores. Eu lembro que a gente contava os dias para sair o próximo Vingadores. Eu fiquei super ansioso quando foi lançar o primeiro na época lá. A fala do Gunn levantou uma pergunta que eu acho que você também deve estar se perguntando. Será que a gente está vendo o fim da era da Marvel agora? E eu acho que pode ser. O James Gunn também não economizou na sinceridade. Na DC, a gente vai fazer menos filme, mas com mais coração. Chega de parecer uma planilha em movimento. O cinema precisa de histórias e não de cronogramas. O CEO da DC ainda cutucou o concorrente, dizendo que o objetivo agora é construir um universo mais autoral, mais emocional e muito mais ousado. Pesado, hein, gente? Jogou a Marvel pras cordas ali. Ele também deixou no ar que o público tá pronto pra algo mais diferente. Ele disse: não queremos ser a nova Marvel, queremos ser uma nova DC. Por isso que tá tendo esse hype todo com o Superman que tá vindo aí. Quando essa matéria saiu, as redes sociais se dividiram. Tiveram alguns que concordaram com o James Gunn, dizendo que já estão bem saturados das formas da Marvel, e outros acabaram defendendo a Marvel, lembrando que tem vários lançamentos por vir. Mas a treta entre os dois estúdios, DC e Marvel, já tá instaurada. Eles sempre rivalizaram muito nos bastidores e agora tem um confronto aberto depois dessa entrevista do James Gunn. Ele depois quis se retratar e falou no Twitter, o atual X, que não foi bem isso que ele quis dizer. Que a Marvel tava com a marra da Disney e que a manchete não retratava a entrevista. A verdade é que ele acabou dizendo tudo o que ele queria dizer e depois acabou passando um pano pra não ficar chato pra ele. Agora eu queria perguntar pra vocês: o que vocês acham, hein? Será que o James Gunn foi longe demais ou será que ele disse só o que todo mundo já tava pensando? Agora uma coisa é certa: essa declaração chacoalhou os bastidores de Hollywood e colocou a DC no centro do debate. Se os próximos filmes da DC forem ruins, provavelmente a Marvel vai cair matando. E quem diria, né? O maior superpoder do momento parece ter sido a sinceridade. Você tá do lado do James Gunn ou tá achando que a Marvel ainda vai ter seu hype voltando? Comenta com a gente com a hashtag PlayNews e marca @PlayTV ou @LeoZalkman. Quem sabe você não aparece aqui numa próxima matéria sobre isso. O programa hoje tá bem hollywoodiano. Tem também a Dakota Johnson criticando novamente Madame Teia, e dessa vez foi sem freio, gente, vocês vão ver. Em nova entrevista, ela revelou que o ambiente de produção foi um verdadeiro caos, o roteiro mudou todos os dias e tiveram várias decisões criativas que foram improvisadas e não teve nenhuma direção artística. E aí ela falou isso aqui: foi tudo muito estranho e confuso. Lembrando que ela foi a atriz principal do Madame Teia e era uma aposta gigantesca da Marvel. Ela disse que se sentiu perdida dentro do universo da Marvel, na Sony, sem saber exatamente o que estavam tentando construir com essa história. A atriz disse que não reconheceu boa parte do que viu na versão final do filme. Eles acabaram mexendo muito depois na pós-produção, e o longa, que prometia ser a estreia de uma nova fase do universo do Homem-Aranha,
só que sem o Miranha, acabou se tornando um dos maiores fracassos da história da Sony. Pra vocês terem uma ideia, a Madame Teia ficou com 3.8 no IMDb e teve várias piadas nas redes sociais. Eles viraram um exemplo de tudo que pode dar errado quando se tenta forçar um universo compartilhado sem nenhum planejamento. As maiores críticas da cota foram sobre a falta de coesão do roteiro e a tentativa desesperada do estúdio em lançar algo conectado ao sucesso do MCU sem nenhuma base sólida. O público não comprou, a crítica detonou o filme e até os próprios envolvidos já admitiam que ia ser uma furada a Madame Teia. Agora, a dúvida que fica, será que vale assistir o filme só pra criticar? Pelo entretenimento involuntário, eu acho que vale sim você dar umas risadas de como tá meio sem sentido o filme. Entre falas aleatórias, cenas desconexas e efeitos visuais bem questionáveis, o filme virou uma referência de como não construir uma nova franquia de filmes. A experiência também levantou uma outra questão, o impacto desse desastre na carreira da própria Dakota Johnson. Será que ela vai querer fazer outro filme de super-herói? Gente, depois do que aconteceu com Madame Teia, eu acho bem difícil. Eu acho que tem uma outra coisa também sobre Madame Teia, que o público tá bem exigente sobre filmes de super-heróis. Por causa dessa porrada de lançamentos que rolaram por causa da Marvel, tem toda essa coisa da exigência, né? Cada vez mais, com novos filmes surgindo, existe uma exigência do público em torno disso. Tem também a tentativa de criar um universo inteiro com personagens secundários, sem planejamento e sem o herói principal, que foi o que aconteceu com Madame Teia. É mais ou menos como montar uma banda cover sem o vocalista, né? Acaba não funcionando muito bem. Eu tentei assistir Madame Teia, não gostei também e acho que provavelmente não vai ter nenhum novo filme da franquia. Fica aí aprendizado para todas as franquias aí não cometer os mesmos erros de Madame Teia. Essa aqui, pessoal, é a matéria mais pesada que a gente já fez no Play News da história. O ator e vocalista Jared Leto, que, pra quem não conhece, fez o Coringa da DC, fez o Morbius, também contracenou com a Lady Gaga na Casa Gucci, e é vocalista do 30 Seconds to Mars, tá no centro de uma polêmica sexual pesadíssima. Um total de não uma, não duas, não 3 mulheres, 9 mulheres o acusaram de má conduta sexual. Os casos vieram à tona após uma reportagem investigativa do site World of Real e alguns relatos remontam à época em que as vítimas tinham entre 16 e 18 anos. E assim, pessoal, todo mundo conhece o Jared Leto. Ele tá no alto escalão de Hollywood lá, né? Todo mundo escala ele pra filmes, é um cara muito famoso. Então são acusações seríssimas. Pra começar, a DJ Ellie Telles declarou que foi assaltada e traumatizada sexualmente aos 17 anos por Jared Leto. Teve também a modelo Laura LaRue, também era menor na época, relatou um encontro em que Jared apareceu nu depois de um convite informal. Você imagina como é um trauma pra uma menina de 17 anos ver um cara de mais de 30 pelado na frente dela? Tem outros convites também do Jared que relatam vários episódios sexuais explícitos e muita manipulação emocional. O Leto nega tudo e diz que as alegações são falsas, inconsistentes e contraditórias. Só que são 9 pessoas, gente, não são 2, que nem a gente citou aqui. Seus representantes sugerem que tem uma tentativa de distorção dos fatos e interesse pessoal das denunciantes. Na internet, a treta dividiu opiniões. De um lado, quem diz que o ator já demonstrava comportamentos problemáticos já há muito tempo, e de outro, tem defensores que pedem cautelas e provas. Tá parecendo um pouco o caso do P. Diddy. O fato é que agora o Leto enfrenta sua turnê mais tensa de justiça social. E assim, gente, a Hollywood mostrou mais uma vez quem são eles, né? Teve o caso P. Diddy recente, agora esse caso Jared Leto. Parece que cada vez vai saindo do bueiro várias novidades ruins de Hollywood. Assim que tiver mais novidades sobre esse caso, julgamentos, a gente vai trazer aqui no Play News. E se vocês tiverem notícias, tragam pra gente, porque é super importante a gente também informar vocês. Tem um assunto que só se fala nesse último mês, que a gente também não escapou de ter pauta aqui no Play News. É o Super Mundial de Clubes, que tá rolando lá nos Estados Unidos. Play News separou os melhores momentos alternativos para você ficar por dentro de tudo que rolou até agora de memes e situações mais divertidas. Primeiro foi a fila para pedir desculpa ao ex-jogador Carlos Alberto, que anos atrás afirmou que se o Real Madrid jogasse a Série B, não venceria. E depois da invencibilidade dos times brasileiros contra os europeus, ele só confirmou o que tinha dito uns anos atrás. Dá só uma olhada na fala do Carlos Alberto aí. Vamos falar de nível técnico? E agora, Luiz? Agora o Carlos Alberto é maluco? Calma. Ou o Carlos Alberto é gênio? Ele é visionário? Gênio, ele é gênio e maluco ao mesmo tempo. Todo gênio tem um pouco de maluco. É, isso aí. Então tá bom. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico?
Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. 2. Falando em sul-americanos contra europeus, a internet sofreu uma enxurrada de memes da união dos times da América do Sul, porque a Libertadores agora é muito maior que a Champions League. Entre nós aqui, a gente sempre soube que era verdade. Eu quero ver o Chelsea se ele jogava na altitude de La Paz e não tomava um sacode dos times bolivianos. Teve também a torcida oficial do Boca comemorando a vitória do Botafogo contra o PSG, que é uma coisa que eu nunca vi na vida, um time argentino comemorando uma vitória do time brasileiro. Teve a zoeira da conta oficial do Flamengo depois da vitória de 3-1 contra o Chelsea, o Bugs Life. Eu dei muita risada nessa zoeira aí. Outro que foi inocentado foi o Sormani depois da fase de grupos do Mundial. Com esses Enzos que ficam enchendo a bola na Premier League. Vocês vão ver agora o que o Sormani falou. Pra quem não sabe, o Sormani tá todo dia aqui na Play TV, das 11 ao meio-dia e meia, com a placar. Então, não perde não, mas eu adoro esse vídeo do Sormani. Dá só uma olhada aí. Mas vocês, seus Enzos de merdas, vocês que ficam babando na Premier League, vocês que babam pela Champions League, vocês são responsáveis por isso. Porque vocês ficam tweetando essa merda aqui o dia inteiro. Vocês ficam falando nas redes sociais e isso acaba impactando na mídia e na convocação da seleção brasileira. A mim vocês não enganam. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! Nunca. Eu tenho 67 para 68 anos. Quando eu comecei a ver futebol, o bom do futebol tava aqui, não tava lá. E 4, pra fechar, tem esse tweet do X que resume bem o momento da história que a gente tá vivendo. Todo mundo comemorando o Super Mundial lá e o Estados Unidos acabou de entrar numa guerra. Momento bem curioso que a gente tá vivendo da história do mundo, né, meu povo? Sabe quem tá largando o jornal, a TV e até o Google? A turma da geração Z. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 70% dos jovens entre 16 e 24 anos preferem se informar por TikTok, Instagram e, acredita se quiser, o grupo de WhatsApp da família. Tadinho do tio Clayton, depois da vacina do Covid, olha o que aconteceu com ele. Você sabe qual é o problema? Entre uma dancinha e um tutorial de skincare, tem muito conteúdo falso sendo espalhado como se fosse breaking news da CNN. E o mais tenso disso tudo é que 1 em cada 3 jovens não consegue identificar uma fake news. Enquanto os mais velhos desconfiam de tudo que é link, mais ou menos, essa matéria ficou meio enviesada. Agora, tem que dizer que para pesquisa, os jovens estão confiando demais no influencer fofo que tem cara de sincero. Alô, Virgínia! Sabe qual que é o resultado? A desinformação virou entretenimento e notícia tem que ter algum tipo de filtro para as pessoas agora hoje. Tem um outro lado que é uma boa notícia, que as plataformas de jornalistas estão tentando se adaptar a esse novo momento do mundo. O problema é competir a atenção da geração Z, que eles preferem um resumo de 15 segundos, legenda engraçadinha e uma pitada de escândalo para chamar a atenção. Sabe qual que é a moral dessa história? Informação rápida nem sempre, pessoal, é a informação certa. Se você quer se atualizar e ainda dar umas risadinhas, vem com o Play News, porque aqui a nossa curadoria é certa. A gente toma cuidado com todo tipo de notícia aqui. Assista o Play News e manda para aquele amigo que tem que se informar melhor. Compartilhe o Play News com aquele seu amigo que só lê manchete e acha que já sabe tudo. Dá esse spoiler pra ele que ele não sabe. Ele tem que vir com a gente aqui assistir o Play News. Vocês sabem, gente, que a gente volta toda quinta com mais tretas, verdades, ironias que você respeita e também com os programas especiais de filmes, séries e um novo aí que a gente vai lançar essa semana. Conversa comigo nas redes sociais, no @LeoZalkman, me segue lá também no @PlayTV, pra gente trocar ideias e quem sabe o que você mandar pra mim não vira pauta aqui no Play News. Valeu demais, meu povo, foi ótimo estar com vocês mais essa semana. Um beijão, até semana que vem.